Minha irmã me empurrou de um helicóptero. Um plano de 5 milhões de dólares com meu marido. Mas eu sobrevivi e entrei no meu próprio funeral. Oi, eu sou a Selene. Minha irmã uma vez segurou minha mão com força, suplicando para que eu nunca a deixasse. Anos depois, ela me empurrou de um helicóptero, sussurrando: "Você sempre foi um estorvo." Meu marido, ele apenas ficou ali de braços cruzados, me deixando cair, para que eles pudessem receber 5 milhões de dólares da minha empresa. Eles achavam que eu tinha morrido naquele dia. Mas eu não morri, e eu entrei no meu próprio funeral. Você acha que uma traição assim realmente tem fim? Ou ela apenas espera, escondida nas pessoas em quem você mais confia? Você teria sobrevivido a isso? Me diga de onde você está ouvindo, porque essa história ainda não acabou. O frio em Aspen naquela manhã parecia querer me prometer algo, como se sussurrasse que talvez hoje pudesse ser diferente. Eu estava em pé perto do helicóptero, vendo os flocos de neve derreterem na minha jaqueta, meu fôlego formando nuvens no ar rarefeito da montanha, enquanto eu tentava acreditar que essa viagem era um novo começo, e não apenas mais uma tentativa de remendar um casamento que já estava se desfazendo nas bordas. As mãos de Rovan estavam firmes enquanto ele prendia o cinto de segurança na minha cintura. O sorriso dele era o mesmo que usava quando clientes entravam no nosso showroom, caloroso, polido e ensaiado. "Feliz aniversário de casamento", ele disse, pressionando um beijo rápido na minha bochecha. Eu tentei absorver aquele calor, deixá-lo me aquecer, mas o vento era cortante demais. Maylise também estava lá. O perfume dela era forte o suficiente para abafar o cheiro dos pinheiros no ar. Ela me abraçou com força. "Você merece esse dia, Celine", ela sussurrou, suas palavras quentes, mas seus olhos desviando rápido demais enquanto se afastava. O cabelo dela estava impecável, o batom vermelho escuro fazia seus dentes parecerem incrivelmente brancos quando ela sorriu para a câmera que já segurava. As hélices começaram a girar, cortando o ar e puxando os cachos que eu nem me dei ao trabalho de domar naquela manhã. Eu subi, me acomodei no assento e olhei para trás, para Maylise e Rovan, enquanto eles entravam e se sentavam ao meu lado, os joelhos se tocando, os sorrisos voltados para tudo, menos para mim. O piloto fez um sinal de positivo, e com um solavanco decolamos. Há algo em ver o mundo lá de cima que sempre me fazia acreditar em possibilidades. As árvores abaixo estavam cobertas de branco, os rios como fios de prata serpenteando entre elas. Eu queria acreditar que aquilo era um passo em direção a algo melhor. A mão de Rovan roçou na minha sobre o assento e por um segundo, eu senti que talvez, só talvez, pudéssemos consertar o que estava quebrado. Mas Maylise olhou por cima do ombro para mim, e não havia nada de caloroso em seus olhos. Eu desviei o olhar, focando na paisagem, fingindo não ter visto o cálculo frio ali. O helicóptero virou à esquerda, nos dando uma vista ampla das montanhas, e Maylise levantou o celular, apontando para mim e Rovan. "Sorria para a página da família", ela disse a voz brilhante, brilhante demais. Ela se inclinou mais perto, ajustando a câmera, o cabelo dela roçando na minha bochecha. Eu tentei sorrir, mas o rosto de Rovan era uma máscara, ilegível, os olhos não encontrando os meus. Meu estômago se contraiu enquanto eu forçava os cantos da boca para cima, uma atuação vazia. O zumbido do motor era uma batida constante no meu peito, mascarando as batidas do meu coração, enquanto Maylise se aproximava, mais do que o necessário para uma foto. O celular caiu ao lado dela, os lábios próximos ao meu ouvido. "Você sempre foi um estorvo", ela sussurrou. Levou um segundo para as palavras fazerem sentido, um segundo para eu processar a frieza na voz dela, antes que sua mão pressionasse meu ombro. Eu vi Rovan de braços cruzados, encostado para trás, o rosto inexpressivo. Ele não se mexeu, nem sequer piscou. Eu queria gritar, mas o vento arrancou o som da minha garganta quando Maylise me empurrou e o mundo girou violentamente. Eu vi o batom vermelho dela se curvar em um pequeno sorriso satisfeito enquanto eu caía para trás, o branco da neve e do céu me engolindo enquanto eu despencava. O rugido das hélices virou um baque surdo, tum, 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 que acompanhava o pânico no meu peito. O ar cortava minha pele, meu cabelo chicoteando meu rosto à medida que eu caía. O tempo se quebrou, uma lembrança das mãos da minha mãe trançando meu cabelo no meu primeiro dia de escola. O brilho da placa aberto da loja que construí do zero. A voz de Rovan me dizendo: "Confie em mim, Celine. Estamos juntos nessa." Confiar? Que mentira bonita. Galhos embaçados passavam por baixo de mim, e o instinto gritou mais alto do que o medo. Eu estendi a mão, rezando, esperando, arranhando o ar até que meus dedos raspassem em um galho grosso. A dor explodiu no meu braço quando agarrei. A força puxou meu ombro, algo estalou quente e cortante. Mas eu parei de cair. Fiquei pendurada ali, ofegante, a dor atravessando cada respiração enquanto o mundo finalmente se calava, exceto pelo ruído áspero da neve caindo dos galhos acima. O helicóptero já tinha sumido, apenas um ponto no céu, levando embora as pessoas que decidiram que minha vida valia 5 milhões de dólares. Eu me puxei para mais perto do tronco, cada movimento uma onda de agonia. Minha visão estava embaçada enquanto o sangue escorria de um corte na minha têmpora. Eu não chorei, não havia espaço para lágrimas, apenas para respiração, apenas para sobreviver.
A neve encharcou meu jeans, entorpecendo a dor nas minhas pernas enquanto eu recostava a cabeça contra a casca áspera da árvore, fechando os olhos por um instante, deixando o frio rastejar sobre mim como um cobertor. Eu queria dormir, deixar tudo desaparecer, mas as palavras saíram suaves, cruas, uma promessa feita a ninguém além de mim mesma. Hoje não. Fechei os olhos por um momento, deixando o frio anestesiar a dor antes de perceber que precisava me mover. Não era coragem, não de verdade, mas uma voz teimosa e silenciosa me lembrando de que permanecer ali seria deixá-los vencer. A neve ao meu redor estava manchada de rosa, onde o sangue tinha passado através da roupa, e eu me obriguei a fazer um inventário. Minha respiração se transformava em névoa no ar enquanto eu puxava pequenas e afiadas golfadas de ar. Minha perna direita estava torta, uma onda de dor percorria meu corpo sempre que eu tentava me mover. Meu ombro pendia, inútil, mas ainda lá. Meus dedos tremiam enquanto eu os pressionava contra o chão, procurando algo sólido para agarrar, murmurando palavras que minha mãe costumava dizer quando o mundo parecia desabar. Você não tem o direito de desistir, Celine. Lentamente, centímetro por centímetro, eu me empurrei contra o chão gelado que mordia minhas palmas. O frio queimava os cortes no meu rosto, despertando cada nervo que queria desligar. Vi um galho caído ao meu alcance, grosso o suficiente para sustentar meu peso. Virando-me de lado, puxei-o para perto, ignorando as lágrimas que turvavam minha visão. Não era choro, era dor escapando. Pressionei o galho contra a neve, testando-o, e me forcei a levantar, apoiando meu peso nele como uma muleta improvisada. O osso da minha perna gritava, mas eu cerrei os dentes e continuei mesmo assim, um passo, depois outro. O mundo estava brilhante demais, a neve refletindo a luz do sol que parecia cruel ao queimar meus olhos, mas eu continuei me movendo, focando no som do estalo sob minha bota a cada passo cambaleante. Horas se passaram, ou talvez apenas minutos, a dor distorcia o tempo, até que tudo que eu conhecia era o próximo passo e a próxima respiração. O vento cortava minha jaqueta, atravessando até o suor que gelava nas minhas costas. Eu me obrigava a continuar, dizendo a mim mesma que se parasse nunca mais me levantaria. Era nisso que Maylise e Rovan estavam contando, não era? Uma forma apareceu à distância, baixa e quase engolida pela neve. A princípio, pensei que fosse uma alucinação, mas à medida que eu mancando me aproximava, ela se transformou numa pequena cabana de guarda florestal, as janelas cobertas de geada, a varanda enterrada na neve. Arrastei-me para frente, cada respiração um grunhido, até alcançar a porta, batendo nela com as últimas forças que me restavam. Ninguém respondeu. Verifiquei a maçaneta e a encontrei destrancada. A porta se abriu rangendo, liberando uma rajada de ar mais quente. Dentro, a cabana cheirava a madeira antiga e fumaça estagnada, mas era abrigo. Cambaleei para dentro, a porta se fechando atrás de mim, e caí de joelhos tremendo. Meus olhos vasculharam o ambiente, encontrando um fogão a lenha no canto, uma pilha de cobertores e um kit de primeiros socorros empoeirado numa prateleira. Me arrastei até ele, puxando-o com mãos trêmulas, retirando as ataduras e enfaixando minha perna, improvisando uma tipóia para meu ombro. Memórias surgiram sem convite, quentes e cortantes. Maylise, quando criança, se encolhendo contra mim durante tempestades, sussurrando: "Não me deixe, Celine. Promete que não vai me deixar." Seus dedinhos agarrando os meus, os olhos arregalados de medo. Ela tinha medo de trovões. Eu costumava abraçá-la até ela adormecer. Engoli o nó na garganta, forçando minhas mãos a continuar trabalhando. Aquela mesma menina que implorava para que eu ficasse, tinha acabado de tentar me tirar do caminho permanentemente. A dor da traição queimava mais fundo que os ferimentos. Um estalo rompeu o silêncio, e virei a cabeça em direção a um velho rádio na prateleira. A luz vermelha piscava, chiado de estática, até que uma voz irrompeu, áspera e entrecortada. Mulher presumida morta, corpo não recuperado, queda fatal presumida perto da encosta. Meu nome veio em seguida, claro e pesado no ar estagnado da cabana. Eles já haviam me dado como morta, me apagado com a mesma facilidade de riscar uma linha numa folha. Me obriguei a levantar, cambaleando até o velho telefone rotativo no balcão. A tela piscou e ganhou vida, exibindo um aplicativo de previsão do tempo, a frente fria se aproximando de Aspen. Uma notificação surgiu, alerta bancário, transação pendente. Eu conhecia aquele número, era a pólice em que pagamos durante anos. Eles já haviam acionado o seguro. Rovan e Maylise nem sequer estavam esperando encontrar em meu corpo. Uma risada seca e cortante escapou de mim, antes de se transformar numa tosse que sacudiu minhas costelas. Minhas lágrimas secaram, deixando meus olhos doloridos e irritados. Eles acham que eu estou morta, sussurrei para o cômodo vazio, agarrando a borda do balcão para manter o equilíbrio. Deixe que pensem isso. Puxei um pesado casaco de guarda florestal do gancho próximo à porta, o cheiro de pinho e fumaça antiga envolvendo-me como uma armadura. Minha mente clareou, o medo foi substituído por algo mais frio, mais afiado. Eu não voltaria para eles quebrada e implorando. Eu voltaria preparada. A voz de Vera veio até mim então, clara como se estivesse ao meu lado. Me ligue se o mundo estiver pegando fogo.
Vera, minha antiga parceira, que sabia lutar os tipos de batalhas que não deixavam hematomas na pele, mas dilaceravam todo o resto. Eu precisava chegar até ela, até alguém que acreditaria em mim, antes que Rovan e Maylise conseguissem me enterrar de vez. Encontrei um par de botas velhas de guarda florestal perto da porta, duras, mas utilizáveis. Apertei melhor meus curativos, enfiei os pés nas botas e puxei o casaco ao redor do corpo, me preparando enquanto abria a porta novamente. O frio me atingiu como um tapa, mas eu deixei que viesse, deixando que ele levasse embora o medo, deixando apenas o propósito. O frio mordeu minhas bochechas quando pisei lá fora, a neve rangendo sob as velhas botas de guarda, o vento raspando como se tivesse algo a provar. Mantive uma mão na moleta improvisada e a outra pressionada contra minhas costelas, onde cada respiração parecia me rasgar por dentro, mas continuei, passo a passo, porque parar não era uma opção. Eu quase conseguia ouvir a voz da minha mãe, da maneira como ela costumava dizer quando a vida pesava. Você não pode desistir, Celine. Eu não sabia quantas horas se passaram enquanto eu mancava em costa abaixo, o céu passando de cinza aço para o roxo arroxeado do amanhecer. O frio já não era tão cortante, mas como uma dor constante que me lembrava de que eu ainda estava viva, apesar de tudo que fizeram para garantir o contrário. Cada escorregão no gelo enviava relâmpagos de dor pela minha perna, mas eu cerrava os dentes e forçava o peso de volta sobre o galho, murmurando promessas para mim mesma de que faria com que eles pagassem. As árvores começaram a rarear e à frente vi o brilho de uma placa piscando acima de um pequeno restaurante na periferia da cidade. Meu corpo gritava para desabar, se encolher na neve, mas continuei, me arrastando pelo estacionamento até empurrar a porta. O sino tilintou e as cabeças se viraram. Um silêncio caiu sobre o ambiente enquanto as pessoas absorviam a visão de mim. Cabelo colado de sangue congelado, roupas rasgadas, rosto marcado pelo vento e pelas lágrimas. Uma garçonete adolescente deu um passo cauteloso à frente, os olhos arregalados. Senhora, você precisa de ajuda? Eu não respondi. Apenas passei por ela, desabando em uma cabine no canto. O assento de vinil estava gelado contra minhas costas. Minha respiração vinha em rajadas curtas e irregulares enquanto eu escaneava o ambiente, procurando por algo, qualquer coisa que me ancorasse. Meus olhos pousaram no telefone público perto dos banheiros, sua superfície metálica arranhada e amassada pelo uso de anos. Era o tipo de lugar onde as pessoas não faziam perguntas se você precisasse usá-lo. Alcancei o bolso do casaco de guarda e puxei algumas moedas que havia encontrado, forçando meus dedos trêmulos a inseri-las. O tom de descagem era um fio de vida. Digitei um número de cor, encostando a testa na parede enquanto chamava. Vera, minha voz saiu como um sussurro rouco quando ela atendeu. Sou eu. Houve uma pausa, uma inspiração nítida. Celine. Jesus, disseram que você estava. Eu sei o que disseram. Me escuta, preciso de ajuda. Ajuda discreta. Estou a caminho, ela respondeu. A voz firme como sempre foi, e por um momento eu consegui respirar de novo. Desliguei e me virei, justo quando a TV montada no canto mudou para um segmento de notícias locais. As palavras na parte inferior da tela fizeram meu estômago se contorcer. CEO local Celine Thorne desaparecida, presumida morta em tragédia de helicóptero. Fiquei parada, congelada, enquanto as imagens mostravam Rovan de pé em um pódio, Maylise ao lado dele, o rosto enterrado em seu ombro enquanto ele a envolvia com o braço. Pareciam uma família de luto, vítimas de algum acidente cruel, não os executores que realmente eram. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento difícil, disse Rovan ao microfone, a voz trêmula de um jeito que um dia eu pensei ser sincero. Maylise ergueu a cabeça, o rímel escorrendo pelas bochechas, tremendo enquanto se agarrava a ele. Atrás deles, o logotipo da minha empresa erguia-se imponente, a empresa que construí com anos de suor. Enquanto eles fingiam lamentar minha perda, uma risada aguda escapou de mim e um homem na cabine ao lado me lançou um olhar antes de rapidamente desviar. Afundei as unhas na palma da mão, me ancorando. Deixem que chorem suas lágrimas de crocodilo para as câmeras. Deixem que pensem que venceram. O sino acima da porta tilintou novamente e Vera entrou, escaneando o restaurante até seus olhos me encontrarem. Ela atravessou rapidamente, o casaco ainda coberto de neve, e se sentou do outro lado da cabine. Meu Deus, Celine. Ela estendeu a mão, mas eu recuei, ainda não pronta para consolo. Preciso ver as contas, eu disse. Ela assentiu, tirando o laptop e conectando-se ao Wi-Fi do restaurante com facilidade praticada. Trabalhamos em silêncio. O zumbido baixo das conversas ao redor servindo como fundo distante ao som das teclas sendo pressionadas enquanto ela acessava a página de fundos de emergência da empresa. Eles moveram tudo, ela sussurrou, virando a tela para mim. Transferido sob sua assinatura. Uma nota deixada dizendo, em caso de desaparecimento, os fundos garantirão a continuidade da empresa. Ponto. Meu peito se apertou, mas não de dor, e sim da constatação de quão minuciosamente eles haviam planejado tudo. Eles não estavam apenas roubando minha vida, estavam fazendo parecer que eu a havia entregue de bom grado. Vera hesitou. Tem mais. Eles começaram boatos, Celine.
A mídia está insinuando que você estava instável antes do acidente. Estão pintando você como paranoica, dizendo que falava de pessoas tentando te prejudicar. Estão preparando o terreno. Eu me recostei, deixando a realidade se instalar, deixando a traição queimar até se transformar em combustível. Eles querem que o mundo acredite que eu estava instável, que fugi ou talvez até tenha tirado minha própria vida. Vera fechou o laptop, os olhos duros. O que você quer fazer? Cerrei os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Eles acham que venceram. Encontrei o olhar de Vera, firme e inabalável. Nós vamos recuperar tudo. E se eles querem um funeral, vou dar a eles um que jamais esquecerão. Eu estava parada do lado de fora da casa funerária, o vestido preto de Vera colando na minha pele, o ar frio roçando sobre meus braços nus como se ousasse me fazer voltar atrás. Ajustei o decote, encarando meu reflexo na janela escurecida, tentando encontrar a mulher que eles achavam que tinham enterrado na neve. Meu fôlego embaçou o vidro enquanto eu sussurrava: você não pode desistir. Era começo da tarde, o vento cortante, o céu de um azul pálido que fazia o mundo parecer limpo demais para as mentiras que me aguardavam lá dentro. Respirei fundo uma última vez e empurrei a porta, entrando no aroma de lírios e colônia barata. Um silêncio caiu como um copo que se espatifa, conversas interrompidas no meio das frases. Cabeças se viraram, câmeras dispararam, suspiros percorreram as fileiras de assentos enquanto as pessoas se voltavam para ver o fantasma que pensavam estar velando. Maylise estava no meio de um soluço, o lenço congelado no meio do caminho até o rosto, os olhos arregalados e sem piscar. Rovan estava no púlpito, a boca ainda aberta em uma palavra que nunca foi dita. Um jornalista no fundo gritou: é ela? É Celine Thorne? Continuei andando, os saltos que Vera havia me emprestado estalando no piso de azulejo, firmes e deliberados. Passei pelo quadro próximo à entrada, meu retrato impresso em preto e branco, uma fita preta presa ao canto, as palavras, em memória afetuosa, escritas sob meu nome me fizeram pausar por um instante antes de olhar para Rovan. Vejo que começaram sem mim, disse eu, com a voz calma, deixando o silêncio engolir a sala novamente. Meu olhar percorreu os rostos vizinhos, membros do conselho, autoridades locais, todos reunidos para velar uma morte que não era real. Rovan piscou, sua expressão oscilando do choque para algo ensaiado, algo público. Seus lábios se curvaram num sorriso tenso enquanto ele dava um passo na minha direção, os braços abertos. Celine, graças a Deus você está viva. Achamos que você... Dei um passo para trás, deixando os braços dele pairarem inutilmente no ar. Poupe-me. Novos suspiros preencheram o ambiente, murmúrios ondulando pelas fileiras como vento entre a grama alta. Algumas pessoas se levantaram, recuando como se temessem que eu fosse desmoronar ali mesmo. Outras encaravam de olhos arregalados, celulares erguidos para capturar a cena que se desenrolava diante delas. Maylise se aproximou em seguida, a mão trêmula estendida, o rosto marcado por lágrimas recentes. Celine, achamos que você fugiu. Você estava sob tanto estresse. Lembra? Você dizia que estavam te vigiando, que estava com medo. Sua voz falhou na medida exata de preocupação, mas seus olhos nunca encontraram os meus. Senti algo nítido e firme se instalar no meu peito. Pode contar suas mentiras para eles, eu disse, gesticulando para as câmeras e os repórteres que se aproximavam, mas para mim, você não mente mais. Um burburinho surgiu entre os convidados, jornalistas se inclinando à frente, microfones levantados enquanto as perguntas se multiplicavam. Onde você esteve? É verdade que estava instável antes do acidente? O que aconteceu lá na montanha? Flashes das câmeras piscavam como relâmpagos, e o ar zumbia com o murmúrio de vozes e o clique agudo dos obturadores. Seguranças se aproximaram tentando conter o caos enquanto eu permanecia parada no olho da tempestade. O maxilar de Rovan se contraiu, mas ele manteve a expressão de falsa preocupação colada ao rosto, tentando me afastar da multidão. Celine, vamos tirar você daqui. Você precisa de ajuda. Afastei meu braço, encarando nos olhos. A única ajuda que preciso é que tire suas mãos de mim. Pelo canto do olho, vi Vera se esgueirar pela multidão, o rosto calmo, os olhos afiados. Ela se aproximou, pressionando discretamente um pequeno pendrive na minha mão, os lábios mal se movendo enquanto sussurrava: quando estiver pronta. Fechei minha mão ao redor dele, o peso firme me ancorando no meio do caos. As câmeras ainda clicavam, as perguntas continuavam, mas tudo que eu conseguia ouvir era a certeza silenciosa dentro de mim. Se eles queriam um funeral, eu lhes daria um que jamais esqueceriam. Deslizei o pendrive no bolso, sentindo seu peso pequeno enquanto saía da casa funerária. O carro de Vera estava estacionado a uma quadra de distância, e eu mantive a cabeça baixa, ignorando os gritos dos repórteres e os flashes explodindo atrás de mim. Não falamos até as portas do carro se fecharem, o silêncio lá dentro em contraste total com o caos que deixamos. Dirigimos através da luz que desaparecia, o céu se tingindo de noite, os postes se acendendo à medida que passávamos. Eu podia ver a tensão nos nós dos dedos de Vera no volante, mas ela não me pressionou por palavras. Apenas disse: você precisa ver o que tem aí. A voz dela era baixa, firme,
como sempre era quando trazia más notícias. No apartamento dela, sentamos a uma pequena mesa perto da janela, o brilho da cidade pulsando como um coração inquieto. Ela trouxe o laptop, o zumbido do aparelho preenchendo o silêncio enquanto ela inseria o pendrive. Eu olhei pela janela por um momento, vendo as luzes se embaçarem, o frio entrando mesmo através do vidro. Minhas mãos estavam firmes, mas por dentro, eu me sentia à beira de um precipício. A tela se acendeu com pastas, arquivos rotulados com datas e codinomes que eu não reconheci de imediato. Vera clicou por eles metodicamente, abrindo extratos bancários e confirmações de transferências, cada clique como um prego sendo martelado mais fundo. Meu nome estava lá, minha assinatura, ou o que parecia ser autorizando transferências que eu nunca vi. Dinheiro sendo desviado para contas ocultas, movimentado por camadas de empresas de fachada. Selene, olha isso, disse Vera, a voz cortante. Mas eu ouvi a raiva por trás disso. Ela abriu uma cadeia de e-mails, mensagens entre Maylise e Rovan, minha irmã, e meu marido, planejando o dia em que me tirariam do caminho. Literalmente. E lucrariam com o seguro que vinha com meu nome. Ela é um risco agora. Não podemos deixar que ela arruine tudo. As palavras de Rovan na tela. Foi como se eu estivesse sendo empurrada de novo, desta vez sem o vento passando pelo meu rosto para me distrair. Minha respiração parou, minhas mãos tremeram, mas meu rosto permaneceu frio. Li uma vez, depois uma segunda, e uma terceira vez, deixando a traição se queimar na minha memória. Eles planejaram isso, tudo. Minha voz saiu baixa, mas com bordas afiadas o suficiente para cortar o ar da sala. Vera não respondeu, apenas pegou o celular e ligou para seu amigo advogado. Podemos congelar as contas que vocês compartilham, disse ela ao desligar. Começar o processo para retomar o controle da empresa antes que eles esvaziem tudo. Na manhã seguinte, nós três estávamos sentados num escritório apertado de advocacia no centro, o ar abafado com calor reciclado e tensão. Papéis se agitavam, as mãos do advogado se moviam rapidamente enquanto ele acessava registros, verificava saldos, conferia assinaturas. Seus olhos alternavam entre mim e Vera, os lábios se comprimindo numa linha fina. Por fim, ele se levantou, o rosto pálido. Celine, sinto muito. Eles já entraram com documentos alegando que você está mentalmente incapaz. Eles agiram rápido. Suas contas estão congeladas sob ordem de proteção e eles estão tentando assumir seus direitos de voto na empresa. As paredes pareciam se fechar, o ar espesso demais para respirar. Ouvi o eco da voz de Maylise, a sensação da mão dela nas minhas costas antes de me empurrar, o olhar vazio de Rovan enquanto eu caía. Cerrei os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas. Eles sabiam que eu viria atrás deles, sussurrei, mais para mim mesma do que para Vera ou o advogado. Cada momento se repetia na minha cabeça, cada mentira, cada sorriso frio, cada sussurro que me dizia para confiar neles. Preciso de 1 minuto, disse, me levantando e indo até o corredor, encontrando o banheiro no fim. O espelho acima da pia estava rachado, uma linha irregular atravessando o reflexo do meu rosto. Agarrei as bordas da pia, deixando a porcelana fria me ancorar enquanto lágrimas embaçavam minha visão. Mas eu as enxuguei, deixando a raiva limpar a névoa. Dessa vez não sussurrei para a mulher no espelho, a mulher que eles pensaram que poderiam quebrar, a mulher que deixaram para morrer. Voltei ao escritório, encarando Vera. Vamos encontrar outro jeito, disse a ela, deixando o aço da minha voz se espalhar pela sala. Eles me querem fraca. É assim que eles vão perder. Enquanto reuníamos nossas coisas, preparando-nos para sair, meu celular vibrou no bolso. O nome do remetente era desconhecido. A tela se iluminou com uma mensagem. Eu sei o que eles fizeram. Me encontre. Fiquei olhando para a mensagem, o mundo se estreitando até o brilho do visor, sabendo que aquilo poderia ser um aliado, ou a armadilha que eu precisava enfrentar. Troquei um olhar com Vera antes de sair do apartamento dela, a mensagem ainda brilhando no meu celular. Não contei a ela os detalhes, apenas disse que precisava seguir essa pista. Ela quis vir, mas eu balancei a cabeça, garantindo que ligaria se as coisas saíssem do controle. O ar frio cortava minha pele enquanto eu caminhava algumas quadras até o restaurante, o tipo com uma placa de neon, meio apagada, mas zumbindo contra o silêncio da noite. Deslizei até uma cabine no canto, com as costas contra a parede, os olhos acompanhando cada sombra que passava pelas janelas embaçadas. O cheiro de café queimado e gordura impregnava o ar, me ancorando na realidade. Eu não estava morta. Ainda não tinha terminado. Tracei com o dedo a borda da caneca lascada à minha frente, controlando minha respiração. A porta soou com um tilintar, e um homem com uma jaqueta verde gasta entrou, examinando o ambiente até seus olhos pousarem em mim. Ele se movia com a cautela de quem já havia se queimado muitas vezes. E à medida que se aproximava, notei uma leve mancada no seu passo. Ele deslizou para a cabine à minha frente, tirando um gorro de lã que revelava cabelos bagunçados e olhos cansados. Meu nome é Aaron, disse ele, a voz baixa, lançando olhares ao redor antes de se inclinar. Eu sei o que Maylise e seu marido fizeram com você. Não pisquei. Ele suspirou, passando a mão pela mandíbula. Eu costumava trabalhar para Maylise.
Inferno, fui idiota o suficiente para achar que a amava. Ela me usou, me descartou quando não precisava mais de mim. Mas antes disso, eu guardei cópias de coisas. Coisas que destruiriam ela se algum dia viessem à tona. Estudei-o procurando pela mentira. Por que agora? Por que comigo? Seus olhos caíram para a mesa, os dedos mexendo numa rachadura do tampo de fórmica. Porque eu vi como ela destrói as pessoas, e sai andando, sorrindo. Achei que podia ignorar, conviver com isso. Mas quando vi seu rosto nas notícias, quando ouvi o que estavam dizendo sobre você, não consegui mais. Eu não confiava nele, mas acreditei nele. Ou talvez eu só quisesse acreditar, porque eu precisava de algo, qualquer coisa, para virar o jogo. Ele tirou uma pequena chave do bolso, deslizando-a para mim. Há um depósito a 2 quadras daqui. Está tudo lá. Prontuários médicos falsos. Formulários de seguro. Até e-mails entre ela e seu marido falando sobre como iriam lidar com você. A palavra lidar fez com que eu apertasse a chave com mais força do que pretendia. Deslizei-a para o bolso, os olhos ainda fixos nos dele. Por quê? Me ajuda, Aaron. Você sabe do que ela é capaz. Ele soltou uma risada oca. Sim, eu sei. Mas talvez eu tenha terminado de ser covarde. Deixei algum dinheiro sobre a mesa e me levantei, sentindo o peso de cada olhar no restaurante sobre mim enquanto saíamos novamente para o frio. Vera nos encontrou uma quadra adiante, o carro dela parado sob um poste, o escapamento formando nuvens no ar gelado. Quase não falamos durante o trajeto até o depósito. O zumbido dos pneus sobre o asfalto molhado era o único som entre nós. Dentro do depósito, as luzes fluorescentes piscaram enquanto eu girava a chave, puxando a porta metálica com um rangido. Caixas empilhadas ordenadamente, rotuladas com datas e nomes que me fizeram sentir o gosto do vômito subir à garganta. A caligrafia de Melissa estava por toda parte, sua escrita cuidadosa me zombando dos rótulos, arquivos sobre minha saúde, diagnósticos falsos, seus planos para me pintar como instável e assim garantir o pagamento do seguro. A respiração de Vera travou ao folhear uma das pastas. Celine, isso é o suficiente para enterrá-los. Eu não tive tempo de responder. Meu telefone vibrou, a tela se iluminando com uma chamada de vídeo. Era ela. Atendi segurando o telefone afastado, e o rosto de Melissa preencheu a tela, calmo e composto de um jeito que fez minha pele se arrepiar. Ora, veja só você, ela ronronou, inclinando a cabeça, fuçando onde não devia. Você sabe onde estou? Perguntei, mantendo a voz firme mesmo com o coração disparado. Ela sorriu com frieza, os olhos fixos. Claro que sei. Acha que ganhou alguma coisa, Celine? Acha que é esperta? Você sempre foi tão frágil. É adorável que pense que pode me enfrentar. Você tentou me matar. O sorriso dela não vacilou. Cuidado com o que diz. Ainda tenho amigos em lugares altos. E se você sequer pensar em tornar isso público? Ela gesticulou em direção às caixas atrás de mim. Vou garantir que o mundo veja cada sujeira que você tentou esconder. Acha mesmo que eles ficariam do seu lado quando souberem de tudo? A ligação terminou antes que eu pudesse responder, me deixando encarando meu reflexo na tela escura. O frio do depósito penetrava meus ossos enquanto o medo se assentava, mas me forcei a respirar, a pensar. No carro, senti o peso de tudo me esmagando enquanto encarava o para-brisa na escuridão. A voz de Malice ecoava na minha cabeça, a memória dela me empurrando, o ar cortando meu corpo, o frio, a traição. Ela ainda está controlando tudo, sussurrei, as mãos trêmulas cobrindo meus olhos. Vera estendeu a mão, segurando a minha com firmeza. Ela está com medo, Celine. É por isso que está atacando. Ela sabe que você está viva, e sabe que você está vindo atrás dela. Soltei um suspiro trêmulo, enxugando as lágrimas das bochechas, deixando a raiva consumir o medo. Virei-me para Vera, minha voz calma. Então deixe que ela tenha medo. Agora é a minha vez. Voltamos ao apartamento de Vera, as caixas trancadas no porta-malas. O silêncio entre nós não era mais pesado, estava carregado, vivo, cheio de propósito. Ao estacionarmos, olhei para a chave do depósito na minha mão e depois para Vera. Preciso abrir aquele armário de novo, disse a voz baixa, mas decidida. Há um arquivo lá que pode me libertar. Ou destruir tudo que ainda me resta. Saí do carro de Vera segurando a pasta contra o peito. O ar gelado de Denver cortava meu rosto como um lembrete de que eu ainda estava viva, ainda lutando. A neve rangia sob minhas botas enquanto eu me aproximava do prédio do tribunal, cada respiração uma nuvem que se dissolvia na luz da manhã. Era isso. Nada mais de se esconder. Nada mais de ser empurrada por pessoas que achavam que podiam decidir quando eu valia a pena ser mantida viva. Lá dentro, o corredor cheirava a café velho e produtos de limpeza. Vera caminhava ao meu lado, sua mão roçando na minha por um instante antes de soltá-la, deixando que eu tomasse a dianteira. Passamos pela segurança, o guarda me lançando um olhar curioso enquanto eu colocava a pasta na esteira. Encarei seu olhar sem piscar. Numa sala de conferência privada próxima ao tribunal, eles me esperavam. Melissa sentada com sua postura perfeita, o cabelo preso, fingindo preocupação. Meu marido também estava lá, fingindo luto tão bem que por um segundo eu quase acreditei.
mas o rápido lampejo de medo nos olhos dele ao me ver causou um arrepio na minha espinha. Havia mais algumas pessoas, o advogado dele, um amigo da família que sempre acreditou no pior sobre mim, e uma mulher que olhava o celular a cada minuto como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Fechei a porta atrás de mim, o clique alto o suficiente para fazer todas as cabeças se virarem. Não me incomodei em sentar. Deixei a pasta cair sobre a mesa, o som seco quebrando o silêncio. Celine, meu marido, começou, levantando como se estivesse prestes a me abraçar, como se estivéssemos num reencontro de cinema. Levantei a mão. Não. A boca dele se abriu e se fechou, e ele se sentou de novo, os olhos desviando para Malice, que havia empalidecido antes de arquear os lábios naquele sorriso condescendente familiar. Ora, disse ela, cruzando as mãos, olha só quem resolveu aparecer. Estávamos tão preocupados com você. Eu a ignorei, abri a pasta e espalhei os documentos sobre a mesa, páginas de e-mails, transferências bancárias, pedidos de seguro e cópias de prontuários médicos falsos. Os crimes deles, em preto e branco, inegáveis. Isso é o que vocês fizeram, disse, a voz calma mesmo com o coração martelando. Isso é quem vocês são. Malice riu, o som vazio. Celine, sério, isso é constrangedor. Você sempre teve esses episódios. Tentamos te ajudar, mas você simplesmente não permite, não é? Ela olhou ao redor da sala como quem procurava aprovação. Ela é instável, disse aos outros, o tom cheio de falsa compaixão. Sempre foi instável. Eu a encarei diretamente, deixando o silêncio se arrastar até que ela finalmente desviou o olhar. Você sussurrou, você sempre foi um estorvo antes de me empurrar daquele helicóptero. Você não achou que eu viveria para dizer isso de volta na sua cara, achou? O ar pareceu desaparecer da sala. Nem meu marido conseguia me encarar agora, fitando a mesa, os punhos cerrados. Você não tem provas de nada disso, disparou Melis, sua compostura começando a rachar. Lá fora, Vera e Aaron estavam trabalhando, e eu sabia disso. Sentia cada notificação vibrar no bolso. Enquanto Melis falava, Vera postava trechos das provas online, marcando estações de notícias locais, grupos comunitários e todas as pessoas que um dia acreditaram nas mentiras de Malice. Suas mentiras não vão mais funcionar, eu disse baixinho. O celular de Malice vibrou, depois de novo e de novo. Ela olhou para baixo, os olhos se arregalando enquanto deslizava pela tela, o rosto perdendo a cor. A sala se encheu com o tilintar suave de notificações, um telefone após o outro se iluminando. O advogado do meu marido pigarreou, lançando um olhar para ele e depois para Melis, antes de me encarar com algo que quase parecia respeito. A amiga da família que sempre me odiou se remexeu desconfortável na cadeira. As mãos de Melis tremiam enquanto ela apertava o celular, os olhos correndo pelo ambiente como um animal encurralado. Acha que isso acabou? Ela sibilou, se levantando tão rápido que a cadeira caiu atrás dela. Dei um passo à frente, minha voz firme. Não, isso está apenas começando. Ela me encarou, o maxilar travado, mas não conseguiu encontrar palavras. Pela primeira vez, ela não tinha nada para distorcer, nada para se esconder. Recolhi a pasta, juntando as páginas devagar, cuidadosamente, certificando-me de que ela visse que agora eu estava no controle, que não tinha mais medo dela. Ao sair para o ar cortante, o frio não parecia punição. Desta vez, parecia liberdade nítido e puro, lavando o medo e os anos em que permiti que eles decidissem quem eu podia ser. Meu celular vibrou de novo, mas não olhei imediatamente. Pela primeira vez em muito tempo, senti o chão sólido sob meus pés, o ar nos meus pulmões me pertencendo. Eu sabia que a luta ainda não havia acabado, mas eu estava pronta. Quando empurrei as portas do tribunal, o ar frio da manhã me atingiu, afiado e real, me ancorando para o que vinha a seguir. Uma multidão havia se formado, repórteres se empurrando, câmeras piscando, pessoas com os celulares erguidos, transmitindo cada segundo da minha caminhada rumo à luz do dia. Segurei a pasta contra o peito, inspirando fundo, lembrando a mim mesma porque precisava continuar, porque não podia deixá-los me silenciar novamente. Os murmúrios ficaram mais altos à medida que eu avançava. Peguei fragmentos. É ela? Ela está viva. O que está acontecendo? Minhas mãos tremeram por um segundo antes de eu fechá-las, controlando a respiração. Isso agora era maior do que eu. Era por cada pessoa que já havia sido deixada de lado, que ouviu que não era nada, que foi forçada a sorrir enquanto pessoas como Malice e Rovan roubavam tudo. Quando comecei a encontrar meu ritmo, os celulares ao meu redor começaram a vibrar, notificações iluminando as telas, rostos se virando uns para os outros em confusão. Vera estava ao meu lado, o celular na mão, os olhos varrendo as manchetes que começavam a surgir. Celine, ela disse suavemente, eles estão tentando virar o jogo. Malice tinha agido rápido. Alertas de notícias pipocaram, mostrando documentos falsos com minha assinatura forjada, alegando que eu havia desviado dinheiro da empresa para contas particulares. As manchetes me acusavam de ser instável, uma fraude, uma mulher que havia forjado a própria morte para encobrir seus crimes. Meu nome estava entre os tópicos mais comentados, mas pelos motivos errados. Por um instante, o medo que eu tanto lutei para enterrar retornou frio e familiar.
O medo de não ser ouvida, de perder tudo de novo, de vê-los tirarem o que era meu enquanto sorriam na minha cara. Olhei para baixo, meu reflexo tremendo numa poça aos meus pés, e vi a mulher que eles tentaram transformar, quebrada, silenciosa, fácil de apagar. Você está pronta, Vera sussurrou ao meu lado. Olhei para ela, para as pessoas que aguardavam, para as câmeras que ainda gravavam. Tirei o celular do bolso, segurando-o com tanta força que meus nós dos dedos arderam. Sim, eu disse, levantando a cabeça. Estou pronta. Avançamos para os degraus, a multidão se abrindo à medida que caminhávamos. Vera conectou meu celular ao pequeno projetor portátil que havíamos preparado. A imagem piscou na lateral do prédio do tribunal. As pessoas se viraram, os olhos arregalados enquanto o vídeo começava a rodar. Lá estava Maylis, rindo com uma taça de vinho, a voz arrastada enquanto se inclinava para a câmera. Ela sempre foi um estorvo, disse, brindando com Rovan. Ela nunca viu chegando. Tudo que precisou foi um empurrão. Dinheiro fácil. Seus rostos estavam nítidos, as palavras inconfundíveis, a verdade escancarada para todos verem. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Celulares foram erguidos, capturando cada segundo, transmitindo ao vivo. Algumas pessoas cobriram a boca, outras gritaram em descrença, a onda de percepção se espalhando como fogo. Vi pessoas olhando para suas telas, para mim, depois de volta para o vídeo. Eu via nos olhos delas, estavam entendendo. Do fundo da multidão, vi os seguranças de Maylis tentando abrir caminho, gritando para que o vídeo fosse retirado, para que parassem de filmar. Mas era tarde demais. Já estava em todo lugar. De repente Melissa estava lá, o rosto vermelho, os olhos selvagens enquanto investia contra mim, gritando. Você arruinou tudo. A voz dela rachada, crua de raiva, sua imagem cuidadosamente construída se despedaçando a cada passo que dava na minha direção. A segurança agiu rápido, a puxando para trás enquanto ela chutava e gritava. As ameaças cortando o ar frio, eu vou te destruir. Ela berrava. Você acha que venceu? Eu fiquei parada, o caos ao meu redor diminuindo até virar um túnel silencioso enquanto a observava lutar, seu poder escorrendo por entre os dedos. Eu não senti pena. Eu não senti medo. Eu apenas senti liberdade. Vozes começaram a gritar meu nome, aplausos, algumas pessoas tocando meu ombro ao passar. Lágrimas arderam nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não aqui, não agora. Levantei a cabeça, deixando a verdade se assentar entre nós, o ar de Denver, frio e cortante, lavando o peso que carreguei por tempo demais. Enquanto a equipe de segurança levava Melissa embora, uma repórter se aproximou, o microfone tremendo levemente enquanto ela chamava. Celine, o que vem agora que a verdade foi revelada? Parei, me virando para olhar para ela, depois para as pessoas ao redor. Seus rostos cheios de esperança, curiosidade e incredulidade. Um pequeno e cansado sorriso surgiu nos meus lábios. Agora eu disse, minha voz firme, clara, ecoando sobre a multidão, eu vivo. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu abri os olhos no silêncio. O horizonte da cidade piscava para mim através da janela, a luz da manhã em Denver banhando os prédios com um brilho suave e indulgente. Sentei devagar, os lençóis puxando o ar quente junto comigo, e envolvi as mãos ao redor do café que Vera havia deixado no criado mudo antes de sair para sua reunião cedo. O vapor subia até meu rosto enquanto eu inspirava, deixando que ele preenchesse os lugares dentro de mim que tinham estado vazios por tempo demais. Deixei minha mente vagar, o silêncio apenas interrompido pelo zumbido do aquecedor. Lembrei do dia em que Melissa segurou minha mão pela primeira vez. Éramos apenas meninas, paradas à beira do divórcio dos nossos pais, Melissa agarrando um suru de papel que eu havia dobrado para ela, sussurrando, não me deixe. Aquela lembrança doía de um jeito que nada mais doía, porque foi ela quem me deixou primeiro, uma vez, depois outra e outra, até a traição final que quase tirou minha vida. A dor não vinha apenas da traição. Era o eco de uma família que virou estranha, de um amor transformado em arma. Coloquei o café de lado e peguei o celular, rolando pela enxurrada de mensagens. Algumas eram odiosas, me chamando de mentirosa, dizendo que eu merecia tudo o que havia acontecido. Outras eram de desconhecidos, compartilhando suas próprias histórias de traição, de como se levantaram quando o mundo queria que permanecessem no chão. Excluí as ameaças, bloqueei os números e deixei o celular de lado. Minha mão encontrou a pasta com os documentos finais que Vera havia preparado. Assinei cada página, retomando o controle total da minha empresa, cada traço da caneta como um sopro de ar puro. Mais tarde naquela manhã, Vera voltou, o cabelo preso num coque baixo, um sorriso cansado no rosto, enquanto me entregava outra xícara de café. Sentamos em sua pequena cozinha, a cidade viva além da janela, carros e pessoas se movendo com a promessa de mais um dia. Você algum dia vai perdoá-la? Vera perguntou suavemente, os olhos procurando os meus enquanto tomava um gole da caneca. Senti as lágrimas ameaçarem, mas pesquei para contê-las, a garganta apertada enquanto balançava a cabeça. Eu não sei, respondi honestamente. Talvez o perdão não seja sobre ela. Talvez seja sobre permitir que eu siga em frente.
Vera estendeu a mão, apertando a minha antes de soltar. O silêncio entre nós era quente, um lembrete suave de que eu não estava mais sozinha. À tarde, caminhei até o centro comunitário que havia ajudado a construir, silenciosamente, anos atrás, um lugar para mulheres recomeçarem, reconstruírem após as tempestades em suas vidas. Andei entre elas despercebida, observando risos, conversas calmas, pequenas vitórias com formulários preenchidos e empregos conquistados, e as cores vivas das roupas das crianças enquanto brincavam num canto. Parecia certo estar ali, ver aquelas mulheres se reencontrando, pedaço por pedaço. Uma garotinha de não mais que 6 anos, com cabelos cacheados e olhos castanhos enormes, puxou meu casaco. Ela estendeu um tsuru de papel, as asas dobradas com cuidado, as bordas um pouco tortas. É pra Esperança, disse timidamente, colocando-o na minha mão antes de correr de volta para a mãe. Fechei os olhos por um momento, o papel macio na minha palma, lembrando do dia em que fiz um tsuru para Melis, dizendo a ela a mesma palavra, Esperança. O círculo não era perfeito, mas era suficiente. Caminhando de volta pela cidade enquanto o sol começava a se pôr, senti cada passo como uma promessa a mim mesma. A confiança talvez nunca voltasse completamente, e algumas feridas levariam mais tempo para cicatrizar do que outras. Mas eu estava viva, estava livre, e era forte o suficiente para continuar seguindo em frente, sem medo de ser silenciada novamente. Parei à beira silenciosa de um pequeno parque, tirei o celular e virei a câmera para mim. Meu reflexo me encarava mais velha, mais sábia, ainda carregando as sombras do que sobrevivi, mas com uma luz nos olhos que havia desaparecido por tempo demais. Você já sobreviveu a algo assim? Perguntei suavemente, deixando minhas palavras se assentarem no silêncio. Conte sua história. Eu leio cada uma delas. Encerrei a gravação, deslizando o telefone de volta no bolso enquanto me virava para as luzes brilhantes da rua. O ar à frente era frio, mas era fresco, e deixei que ele enchesse meus pulmões enquanto dava mais um passo, depois outro, cada um mais leve que o anterior. E pela primeira vez eu não precisava da aprovação deles para me sentir viva. Eu era suficiente. Do jeito que sou.